Você conseguiu, você finalizou o nosso módulo de introdução e agora você está aqui pronto e pronta para receber esse conteúdo um pouco mais denso, tá? Mas não menos importante. É um conteúdo onde a gente vai destrinchar essa questão de tique transitório, Tourette, outras causas, o que mais que causa tique. Então, nesse módulo, você vai ter acesso a 3 aulas, essa é a primeira dessas 3 aulas, e a gente vai navegar nesse mar e vamos descobrir o que é que faz, o que é que esses tiques têm, né? Para a gente entender melhor o que pode estar acontecendo na nossa família. Então, o que pode estar acontecendo com o nosso filho, com a criança, com o seu aluno, com a criança que você atende, enfim, com a criança que você cuida, tá? Esse curso eu falei, ele é voltado para pais, então aqui eu uso a linguagem da mãe, do pai, mas ele é para qualquer pessoa que também queira saber mais, tá? Sobre tiques. Então vamos lá? Vamos mergulhar nesse assunto. Bom, primeiro eu quero recapitular, né, o que eu falei de forma diluída, né, no módulo anterior. Os tiques, eles podem ser motores ou vocais, né, motor no sentido de ser um movimento, um gesto, e vocal no sentido de ser um ruído, um grunhido, tá? Os tiques também podem ser simples ou complexos, tá? O que é um tique simples e um tique complexo? Um tique simples é piscar um olho. Um tique complexo, ele é todo um movimento, como por exemplo, passar a mão no cabelo e colocar atrás da orelha, né? Que é uma sequência de movimentos, tá? Então, assim, existem outros tiques, né? De levantar a mão, de dar pulinho, enfim, esses são tiques mais complexos. Os tiques simples são um movimento único e rápido. Existe, inclusive, uma lista que eu vou deixar aqui embaixo, que foi extraída do livro, Tiques, Cacoetes e Síndrome de Tourette, tá? Eu vou deixar a referência aqui embaixo, esse livro já está na referência da aula anterior, e eu vou deixar o quadro sobre tiques. Esse mesmo quadro você também encontra no site da ASTOC-ST, que é a Associação Brasileira de Portadores de TOC e Síndrome de Tourette. Lá no site da associação também tem esse quadro, tá? Então eu vou deixar aqui embaixo também o link para o site da ASTOC, caso você queira saber mais informações. Nessa lista, o que você vai encontrar lá? Você vai encontrar uma lista de sintomas que podem ser classificados como tiques. É tão difícil a gente até para os médicos sacarem a diferença de um e outro que tem até uma listinha. Nessa lista você vai ter ali exemplos para que fique fácil você identificar o que os médicos consideram, tá? Os tiques. Bom, além disso, os tiques eles são súbitos, ou seja, acontecem do nada. Eles são rápidos, né? Acontecem num instante, quando você viu já foi. Eles são repetitivos no sentido de que eles se prolongam ao longo do tempo, né? Quando você apresenta tique, você vive fazendo tique, né? E eles podem ser também isolados ou em salvas. O que é isso? Um tique isolado é aquele tique que você performa uma única vez. E o tique em salvas é aquele que acontece, lembra quando eu falei que quando a gente reprime, o tique muitas vezes vem com tudo? Que é uma sequência de tiques, digamos assim, por um bom tempo. Tipo, a criança fica ali 1 minuto fazendo aquele tique, fazendo, para ela se aliviar daquela sensação de ter reprimido o tique. Então, ele pode acontecer em salvas também, que é numa sequência de tiques. E os tiques, por último, são involuntários, né? Apesar de poderem ser reprimidos, eles são involuntários, é como uma coceira, é como um espirro. Você sente até ele vindo, mas você meio que tem que fazer ele para poder aliviar aquela sensação. Uma pergunta que eu me fiz, será que é tão raro assim a ocorrência de tiques, a prevalência de tiques na população? Bom, os estudos mostram que os tiques eles não são tão raros assim quanto a gente pensa, não. Cerca de 1% da população apresenta tiques em alguma fase da vida, independentemente do diagnóstico, né? Então, mais ou menos 2 milhões de pessoas no Brasil hoje poderiam ter tiques em alguma fase da vida.
Então, para você ver, não é um número tão pequeno assim, né? É menos prevalente do que outras questões psiquiátricas, como TDAH, como TOC, né? Mas ainda assim é um número expressivo, né, de pessoas. Olhando agora só para as crianças, o número fica ainda fica maior. Mais ou menos 20% das crianças vão desenvolver algum tipo de tique ao longo da infância, tá? Não necessariamente vai permanecer com tiques, mas desenvolve por uma fase, né, durante um período da infância. É comum a gente ver relatos de pessoas que quando eram crianças faziam tiques e hoje não fazem mais. Esse número sobe para 25% quando a gente fala de crianças dentro do transtorno do espectro autista, tá? É um pouquinho maior o número de crianças que apresentam tiques dentro das crianças autistas, tá? Além disso, existem vários estudos que indicam que 1/3 das pessoas que apresentam tiques vão ter a remissão completa natural, sem fazer nada, né? O tique começa e uma hora ele acaba. Então, mais ou menos 1/3 das pessoas que desenvolvem tiques vão simplesmente deixar de apresentar sintomas espontaneamente. Outro terço vão ter esses tiques minimizados e mitigados, né? Ou seja, vão ter uma manifestação mais atenuada, né, desses sintomas. E outro terço vai permanecer com os sintomas por toda a vida, tá? Vai permanecer com tiques por toda a vida. Além disso, é importante a gente ressaltar aqui que os tiques mudam com o tempo. Não necessariamente a pessoa vai ter os mesmos tiques ao longo de todo o período, né, que ela vai ter tiques. Mas aqui em casa eu observo uma coisa interessante. Os tiques, existem sim os tiques favoritos, sabe? Aquele tique que é mais recorrente, que a gente percebe que ele está sempre ali, né? E existem os tiques novidade, que são aqueles que aparecem e depois vão embora, né? E aqui em casa, como eu tenho 2 pessoas com Tourette, né, meu marido e minha filha, é muito interessante reparar como eles às vezes copiam um tique um do outro. Principalmente meu marido copia da minha filha. Quando ele vê um tique novo nela e a gente conversa sobre isso na mesa de jantar, eu comento, falo, nossa, apareceu um tique novo, né? Olha esse tique, a gente conversa sobre isso, a gente inclusive bota apelido nos tiques, né? Ah, esse tique é tal coisa, coloca um nome fofinho, né? Para poder trazer uma leveza maior, né, para o nosso dia. E o meu esposo sempre fala assim, não, gente, não aponta tique não, porque eu já fico doido querendo imitar. Porque como o tique ele tem um componente de, muitas vezes, trazer um alívio, ou muitas vezes ele traz um sentimento de, agora sim, sabe, um sentimento assim de, agora tá tudo no lugar. Quando uma pessoa percebe que o outro está fazendo um tique que pode gerar mais alívio ainda, ele já fica querendo repetir aquele tique. Olha que louco isso, né? Então, é uma coisa natural, tá? Um dos critérios do tique também é essa transitoriedade. Ele também pode mudar com o tempo, então não se assuste, tá? Se de repente era um tique, agora é outro, não, será que já mudou então? Já é outra coisa que ele tem? Não, às vezes é só um efeito transitório do tique que vai mudando. Outra coisa que é muito importante destacar aqui para você é que o tique, ele geralmente é provocado por um fator estressante, tá? O que seria esse fator estressante? Pode ser um fator desagradável ou um fator agradável, né? Muitas vezes a gente pensa, um ambiente estressante, um ambiente de muita briga, de muita bronca, de muita cobrança, de muita exigência, é um ambiente estressante, né? Que pode provocar os tiques. Mas também uma situação totalmente inusitada e favorável também pode provocar tiques. A gente repara que aqui em casa os tiques aumentam muito quando a gente, por exemplo, está prestes a fazer uma viagem de férias muito planejada, muito desejada. Os tiques exacerbam de forma impressionante, né? Tanto no meu marido quanto na minha filha, principalmente na minha filha. Se fala então que vai visitar os avós, que ela vai ver os primos, né? Que a gente mora em cidades diferentes, ela quase não vê os primos. Ela fica enlouquecida e os tiques vêm, gente, vem com tudo, né? Então eu acho muito interessante notar isso também. Que fatores de muita alegria também, de muita empolgação, também liberam emoções, também liberam os tiques, né? Então é muito importante ter isso em mente. Bom, uma coisa importante de se destacar é que nem todo movimento repetitivo é tique.
Lembra que uma das características que eu falei no comecinho dessa aula é que os tiques, eles são movimentos repetitivos? Mas nem todo movimento repetitivo é um tique. Por exemplo, o balismo, que é uma manifestação que faz um lado do corpo faz um movimento involuntário, não é tique. A distonia e a mioclonia também não são tiques. A coreia, que são movimentos aleatórios do corpo, também não representa tique, tá? As estereotipias, o que são estereotipias? São aqueles movimentos que a gente vê algumas pessoas fazendo, né? Por exemplo, para frente, para trás, que são movimentos que acontecem, em alguns casos, de esquizofrenia, de atraso no desenvolvimento cerebral e de autismo. Esses movimentos não são considerados tiques, tá? Também existem movimentos repetitivos decorrentes de outras causas, como uma infecção, uma intoxicação e uma lesão, por exemplo, podem provocar movimentos repetitivos. Mas nesse caso, eles recebem um outro nome, que são os turretismos. Por que esse outro nome? Esse nome, ele mostra que é um movimento repetitivo que parece um tique, mas que tem uma causa específica, orgânica, não é uma causa genética, é uma causa assim, teve uma lesão, ou apresentou uma infecção, ou uma reação a alguma medicação, que provoca esses movimentos súbitos, né, que parecem tiques, mas que na verdade são turretismos. Isso também acontece em alguns casos de abstinência de substâncias entorpecentes. Também pode ser provocado tiques por essa causa. E claro, também os movimentos repetitivos voluntários, né, aqueles que você faz conscientemente, né? Então esses movimentos não são identificados como tiques, tá? Então a gente já viu aqui, então, até agora, recapitulando, acabamos com esse mito, né, da raridade dos tiques, né, não são tão raros assim. Explicamos que nem todo movimento repetitivo é um tique. E agora eu vou falar, e quando é tique mesmo? Quando a gente está falando de tique? Existem várias possibilidades do que isso pode, de caracterização desses tiques. Existem pelo menos 3 que eu vou citar para vocês. Então, quando a gente realmente está falando de tiques, a gente ainda assim, existe uma gama de coisas que podem estar acontecendo, tá? A gente tem o transtorno de tiques transitório, o transtorno de tiques crônico e a síndrome de Tourette. Eu vou abordar agora cada um deles, tá? O transtorno de tiques transitório, ele tem uma duração curta, como o próprio nome já fala, ele é transitório, né? Ele dura geralmente menos de 3 meses. E os tiques motores são os tiques mais comuns, tá? Nesse tipo de transtorno de tiques. Então, quando a gente fala de transtorno, quer dizer que ele tem um impacto forte na vida daquela pessoa. Muitas vezes os sintomas são intensos, tá? Mas eles passam em menos de 3 meses. Já o transtorno de tiques crônico, que pode ser aqui tanto vocal, né, quanto motor, qualquer um dos dois, eles duram mais tempo, geralmente duram mais de 3 meses, mas duram menos de 12 meses. Né? Ele tem um percurso e um fim, e geralmente desencadeado por um fator importante de estresse, tá? Como a gente citou um pouquinho antes. E a síndrome de Tourette? O que qualifica, né, a síndrome de Tourette? Como que a gente caracteriza isso? Um primeiro fator distintivo é o tempo. Né? A síndrome é uma doença neuropsiquiátrica que envolve uma série de fatores, por isso o termo síndrome. Síndrome quer dizer uma confluência, né, de vários fatores. E um dos critérios principais é o critério temporal, para você identificar. Tá? A síndrome de Tourette ela é uma síndrome crônica, ou seja, ela permanece por um longo tempo. Então, se os sintomas permanecem por mais de um ano, a gente pode estar falando de síndrome de Tourette, sim, tá? Uma coisa importante também de se dizer sobre essa síndrome é que os tiques podem ser motores e vocais, mas não necessariamente acontecendo ao mesmo tempo. Né? Você pode ter um tique motor num período, um tique vocal no período, ou mesmo os 2 tipos de tiques em um determinado período. Tá? Não necessariamente eles precisam ser simultâneos para você caracterizar a Tourette. Tá?
A permanência dos sintomas, como eu falei, é por mais de um ano e geralmente ela aparece dos 2 até os 15 anos de idade, com uma prevalência maior em torno ali dos 7 anos de idade, tá? Por que esse longo período para se manifestar? Porque ela tem dois componentes, né? Ela tem dois componentes. Ela tem um componente genético, tá? Apesar de que os cientistas ainda não conseguiram encontrar qual que é o gene ou qual que é o pedaço de gene que provoca a Tourette, os estudos mostram que há uma prevalência de 50% em gêmeos idênticos. O que isso quer dizer? Que aqueles gêmeos monozigóticos, que são gêmeos que são do mesmo óvulo, ou seja, que tem 100% da carga genética igual, existe uma concordância de cerca de 50% entre eles. No caso da Tourette, por exemplo, se um gêmeo tem Tourette, existe uma chance de 50% desse outro gêmeo idêntico também ter Tourette, ou seja, existe uma ligação genética. Por quê? Porque se os gêmeos, por exemplo, são dizigóticos, ou seja, de óvulos diferentes, a taxa de concordância cai para 10%. Então, quer dizer que alguma coisa genética impacta, sim, no diagnóstico de síndrome de Tourette. E, além disso, a gente tem também o fator ambiental, que impacta, que geralmente desencadeia a síndrome. Então, a síndrome, ela tem lá a parte genética dela que está ali dormindo, né, que está lá paradinha, e um dia acontece um evento, né, um fator ambiental, que serve de gatilho, né, que desencadeia os sintomas de tiques propriamente ditos, né? E esse gatilho pode ser qualquer fator importante da vida, por isso que a síndrome pode ser diagnosticada dos 2 até os 15 anos, porque pode ser que ao longo da vida dessa pessoa demore para acontecer esse gatilho ambiental, então ele pode acontecer em qualquer uma das fases da vida, né? Por exemplo, aos 7 anos é uma fase em que a criança desenvolve um olhar para o mundo exterior, né? Então isso também é um fator. Uma mudança de cidade, uma mudança de escola, separação dos pais, morte de alguém muito próximo da criança. No caso da Manu, vocês já sabem, foi o nascimento do irmãozinho. Enfim, isso é uma série de fatores que pode servir de gatilho, tá? Então, por isso, dos 2 até os 15 anos é comum que comecem, né, os sintomas. É muito raro que os sintomas comecem já na fase adulta. Geralmente, a fase de mudanças principal é essa, né? E a Tourette também é uma condição perene. Outra característica é que ela permanece por toda a vida, é uma síndrome incurável. Ela não tem um remédio, um tratamento ou uma cirurgia que você possa fazer que simplesmente vai pausar todos os sintomas, né? E lembrando que existem vários tipos de tratamentos, existe o tratamento não medicamentoso, que tem efeitos até um certo ponto, tem também o tratamento medicamentoso com drogas cada vez mais especializadas, né, específicas, né, para uso, que aliviam os sintomas, lembrando que apenas 60% dos pacientes com Tourette fazem uso de medicação supressiva dos sintomas, ou seja, medicação anti-tiques, né, específica para os tiques. O que quer dizer que muitos dos pacientes não precisam usar essa medicação porque simplesmente não tem tiques tão fortes assim, não tem a necessidade de usar essa medicação. E, por fim, mas não menos importante, um fator muito importante de se dizer sobre a Tourette é que ela é muito associada ao toque e ao TDAH. Existem muitos estudos que comprovam que há uma alta incidência de TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo, e TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, em pacientes diagnosticados com síndrome de Tourette. Né, o índice desses transtornos nesse grupo específico de pessoas é bem maior do que na população em geral. Então é importante estar atento a esses sintomas que muitas vezes são eles que impactam de forma negativa a vida da criança muito mais do que os tiques. Né? Isso a gente observa realmente. Então é isso. Hoje nessa aula a gente falou sobre várias características dos tiques, né? Fizemos uma recapitulação geral, falamos que nem todo movimento repetitivo é tique, falamos que existe inclusive uma lista, né? Um quadro de tiques que você vai ter acesso aqui embaixo nessa aula. Falamos que quando a gente está falando de tiques mesmo, existem várias possibilidades
Existe um transtorno transitório, existe um transtorno crônico e existe a síndrome de Tourette, que é um transtorno perene, né? Então, a gente tem todas essas qualidades, né, de tipos, né, de diagnósticos que podem acontecer, que vão ser avaliados por um profissional altamente capacitado. Falamos também que 1/3 dos tiques regride normalmente, outro terço são traços que vão sendo minimizados ao longo do tempo e o outro terço final, ele são pessoas que apresentam tiques por toda a vida, né? E só daí você já deduz que o diagnóstico é algo que exige muita paciência, né? Porque um dos traços que distingue, né, um transtorno do outro é a prevalência do tempo, né? A permanência durante certo período de tempo. E é muito importante você também observar a sua família, olhar para os seus ascendentes, né, e verificar, será que tem alguém aqui na minha família, um tio-avô, um avô que apresentava ou que apresenta tiques, né? É muito importante observar, porque, como eu falei, o traço genético na Tourette, ele é um traço predominante, importante. E, por fim, quero te dizer que o seu apoio, né, nessa situação para o seu filho é fundamental, né? É um apoio crucial. Então, quanto mais você aprender, quanto mais você der atenção específica, mais fácil vai ficar para sua família lidar com isso, tá? Na próxima aula eu vou abordar a questão do profissional de saúde. Quando que é o momento certo, o melhor momento para você conversar com um profissional de saúde, tá? A gente vai abordar isso na nossa próxima aula. E eu quero saber sua opinião, o que você achou dessa aula, como você está se sentindo com tudo isso de informação que eu destrinchei aqui para você. Me conta aqui nos comentários ou me manda uma DM no Instagram. Eu adoro, gente, eu adoro receber DM, mensagens privadas no Instagram. É só você me mandar uma DM me contando o que você achou dessa aula, tá bom? Se tem alguma coisa que eu não respondi aqui, deixa sua pergunta para mim também, tá? Um grande beijo e até a próxima aula.